Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Podconst, o podcast que discute questões relacionadas ao direito constitucional e simplifica a disciplina mais linda do direito. Eu sou a professora Natália Valença. E eu sou o professor Líbero. E assim, pessoal, hoje vocês vão ouvir o número um, né? O episódio número um aqui do nosso Podconst. Mas antes de qualquer coisa, deixe aqui eu me apresentar. Meu nome é Líbero Filho, eu sou advogado, sou também professor de Direito Constitucional, de Ética e de Direito Eleitoral para a primeira fase do AB, ali no método QLR, da vista de um estudante. E também sou professor de Direito Constitucional, focado aí na segunda fase, no método VDE, juntamente com a queridíssima professora Natália. E eu sou a professora Natália Valença, mais conhecida aí também como Profanati. Sou especialista em direito constitucional, em direito público. Sou também advogada, assim como o professor Líbero. E a gente divide aí direito constitucional na primeira fase, no método QLR, e na segunda fase, específica para a segunda fase em direito constitucional, no método VDE. E assim, você deve estar se perguntando, mas o que é esse Podconst? Ainda não entendi. Calma, que nós vamos te explicar. Olha, o Podconst é um podcast que foi criado, pensado, exatamente para levar o quê? Mais conhecimento sobre direito constitucional, que aqui a professora Natália já falou. É a melhor matéria de todas, tem que respeitar. Então, através do Podconst, nós queremos levar adiante direito constitucional com dicas, informações, notícias, de uma forma informativa, mas também muito divertida e descontraída. Exatamente. E assim como o Líbero falou, a gente vive dando dicas, tanto para a galera que está fazendo a OAB, galera que está estudando para concurso, graduação, tudo relacionado a estudos e direito constitucional. Então, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, já siga aí, @Natália Valença e @Líbero Filho. Pessoal, e a dica de hoje é exatamente sobre algo que tem tudo a ver com revisão. É sobre a curva de esquecimento. Há um tempo atrás, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus, ele fez o que nós chamamos hoje em dia da curva de esquecimento. Qual foi a finalidade dessa curva? Foi um estudo em que ele queria saber quanto tempo uma informação ela demora na nossa mente, ou seja, quanto tempo demora para a gente se esquecer do que foi estudado, do que foi aprendido. E, assim, ele fez uma planilha muito bem organizada, mas eu queria trazer para vocês aqui um dado muito interessante dentro dessa planilha, dentro dessa curva de esquecimento. Ele acabou descobrindo que, em regra, até 80% do que foi aprendido se esquece em 30 dias, mais ou menos. Ou seja, se você aprende hoje algo e não revê esse assunto, não faz uma revisão, não reanalisa, daqui a 30 dias você vai perder o quê? Em torno de 80%. Vai ficar aí com 20% do que foi aprendido. E o que é que isso tem a ver com o nosso estudo? Eu imagino que você já saiba, você já tenha percebido. É muito normal, com o tempo, você ter a noção de que esqueceu de algumas temáticas que foram estudadas. Tem gente que acha que é porque é muito burro ou porque tem alguma dificuldade adicional, mas não, isso é normal e a curva de esquecimento ela vem para explicar isso. E com o tempo você vai se esquecendo de muitas coisas. Na verdade, de um dia para o outro, muitas coisas são esquecidas. Nosso cérebro ele acaba focando apenas naquelas que ele acha que são mais essenciais para que não tenha um tanto esforço desnecessário. Então, num período de estudos tão longo, é muito importante que constantemente você faça o quê? Revise. Porque pior do que você errar uma questão, errar uma peça, errar o que quer que seja, porque não sabe, é errar porque você se esqueceu. Então, o conhecimento, como eu digo e costumo falar, ninguém te tira, você mesmo esquece. Então, é por isso que você precisa revisar de forma constante e principalmente aí na reta final para a prova. Então, não deixe de lado essa curva de esquecimento e lembre-se, né, aqui fazendo um trocadilho, de que revisar não é luxo, revisar é mais do que importante. Gente, e nós preparamos hoje para vocês aqui diversas dicas pautadas exatamente em quem vai fazer a segunda fase da OAB. Por quê? Porque faltam 15 dias. Então, talvez vocês estejam se perguntando o que fazer nessas duas últimas semanas, nessa reta final. Nós vamos responder vocês agora. Exatamente, Líbero. E assim, as dicas que a gente vai dar hoje aqui são não apenas para quem vai fazer a segunda fase em direito constitucional, mas para quem também vai fazer em outras disciplinas. A gente vai dar dicas de estudo, dicas de como fazer essa revisão. Então, fica aqui até o final. E se você tem alguma amiga ou amigo que vai fazer a segunda fase do exame 37 em outra disciplina, já encaminha para ela ou para ele esse episódio.
Excelente. Então, partindo aqui, sem mais delongas, para o que interessa, vamos à primeira dica. A primeira dica é organize os seus estudos. Ibero, como assim? Não adianta nada, nada mesmo, você ficar com trocentos materiais, 200 videoaulas para fazer tudo ao mesmo tempo. Você só vai ficar mais ansioso, mais ansiosa, e não vai aí reter o conteúdo de forma com qualidade, né? Aí com a certeza e eficiência que você quer. Então, por isso é importante você organizar seus estudos. Por exemplo, se você já está no método VDE, você já tem esses estudos muito bem organizados, nessa reta final de revisão, o que precisa fazer, o que precisa focar, as aulas e etc. Eventualmente, uma coisa que pode acontecer é de você presenciar ou estar numa situação em que o cronograma que você está seguindo não está muito bem, né? Pode ser que você esteja com alguns dias de atraso. Então, nesse começo, nessa situação, o que fazer nesse começo e reta final? Nessa situação, você tem duas opções. Se o atraso ele for pequeno, corte uma coisa, priorize outra e tente voltar aí para ficar em dias e ficar até a reta final aí tranquilo, seguindo a meta do seu cronograma. Se a situação for realmente feia, for muito complicada, aí você vai ter que optar por organizar um estudo emergencial. Então, priorizando o quê? As principais peças, os principais assuntos. Claro, em um estudo longínquo, isso não é o mais interessante ser feito. Agora, se você está numa situação complicada, aí é uma saída muito inteligente, uma saída muito especial. Inclusive, se você for do método VDE, você vai verificar que nós disponibilizamos para vocês lá alguns alarmezinhos das aulas mais importantes, também o checklist com as aulas mais interessantes, para poder facilitar a sua vida, caso você esteja aí em uma situação como essa, né, de complicação no cronograma. Exatamente. Então, no mundo ideal, você tem que bater o edital inteiro. Mas se tá vendo que a prova tá chegando e não vai dar conta, então tem que focar no que é mais importante. Agora, a segunda dica de hoje é sobre a importância da revisão. Inclusive, a gente já teve aqui um momento de dica de estudo que o professor Libero falou muito bem sobre isso, que é importantíssimo você revisar. Se você não revisar, você não vai lembrar do conteúdo quando chegar lá no dia da sua prova. E aí, a pior coisa do mundo é você saber um conteúdo e não lembrar dele. Então, agora é hora de revisar. Ainda que você tenha aí algum atraso no cronograma, mas já começa a fazer um processo de revisão daquelas primeiras aulas que você já assistiu. Você pode fazer isso por meio de treino, pode fazer isso por meio de materiais específicos de revisão. Inclusive, se você é aluno do VDE, também temos o material de revisão semanal, que é o Boletim Constitucional, onde a gente foca tanto no banco de argumentos das peças da semana, quanto também nos lembretes dos principais pontos de aulas e, principalmente, nas jurisprudências de cada um dos temas. Então, por exemplo, você estudou aí na primeira semana, né, Libera? A gente estuda lá habeas data, estuda a parte de princípios constitucionais, e aí, depois de muito tempo, você já não tem mais contato com essa disciplina, com esses temas. É legal que você revise também por meio de jurisprudência, porque aí você vai lembrando dos principais pontos daquele tema. E também, se você já tiver algum material escrito aí, material de apoio, você pode utilizar para a sua revisão. Show de bola, professora Natália. E agora a dica de texto que nós temos aqui para vocês é exatamente focar na análise dos erros. Líbero, como assim? O que é que significa na prática? Olha, você deve ter errado bastante, inclusive nos simulados, nos treinos, na identificação das peças. E eu preciso te falar de forma bem sincera que não adianta nada, mais nada mesmo, se você não tiver aprendido com seus erros. Então, é por isso que nessa reta final é muito interessante você pegar aquelas questões que você acabou errando, os simulados, para verificar o que foi que você errou e entender, eu melhorei? Ou ainda tem algum ponto ali que se caísse de novo, fosse cobrado novamente, eu ainda teria uma dificuldade? Porque sabendo fazer isso, você analisando os erros, você vai conseguir também aí, eventualmente, saber se você evoluiu e os pontos que carecem, que necessitam ainda de um tipo de reforço. Então, não deixe de fazer isso nessa reta final. E aí, professora Natália, o que você também tem mais para falar para a gente aí na dica número 4? Pois é, a quarta dica aqui, minha gente, é o seguinte: como o Líbero muito bem falou, você tem que estudar os erros. E você só vai errar, só vai saber se está no caminho certo, se você fizer uma coisa muito básica, que é o treino. Então, as questões e os simulados são importantíssimos para que você consiga, de fato, treinar e se preparar para a prova. A grande vantagem de constitucional, né, Libera, a gente sempre fala isso, é que você pode responder uma mesma questão de várias formas diferentes.
Então, não se preocupe. Eu já fiz várias questões, já fiz tudo que tinha sobre esse tema. Você pode refazer questões antigas, não tem nenhum problema. E você vai ali já treinar a identificação da peça, você vai treinar o seu índice remissivo, como é que você vai buscar aqueles temas do seu índice remissivo. E eu tenho certeza que você pode, inclusive, encontrar outras fundamentações para a sua peça ou para a sua prova. Então, é importante você fazer o treino. Agora, Libero, a quinta dica, fica contigo aí. Dica de número 5. O que eu devo fazer, Líbero? Você deve analisar a banca, estudar a banca. Primeiro, estudar a banca. É claro, evidentemente, que nossa preparação já teve aí um estudo dessa banca através dos simulados, dos treinos, da organização que foi distribuída. Mas nessa reta final, uma coisa muito legal também é você, de forma específica, estudar o que a banca ela fez. Como assim? Se você for pegar o boletim nosso constitucional, você vai verificar lá ao final que nós colocamos diversos argumentos que já foram cobrados em outros momentos. Então, meu Deus do céu, eu tenho dificuldade em argumentar em um ADI. Melhor forma que você tem de aprender argumentos na ADI é o quê? Olhando as provas de ADI que a banca já cobrou, no mandado de segurança. Isso até também aí no contexto das questões, porque muitas questões elas acabam sendo o quê? Sendo novamente cobradas. Muda um pouco um caso, muda uma informação, mas tem muitas questões que possuem a estrutura que é repetida de exame em exame. Então, se você estuda a banca, você se prepara para o que pode ser cobrado, porque, eventualmente, coisas antigas serão novamente aí colocadas na prova da OAB. E agora vamos para a nossa sexta e última dica com a professora Natália. Fala para a gente aí o que é que eles devem fazer por último nessa reta final. Pois é, gente, essa última nem é uma dica de estudo, na verdade. É uma coisa que a gente tem percebido em muitos alunos, um desânimo, falando sempre assim: só faltam 15 dias. Esquece essa Sim. história, não é só faltam 15 dias, é ainda faltam 15 dias. Lembra do quanto que você aprendeu nos primeiros 15 dias, nas primeiras 2 semanas de aula? Muita gente, quando começou, não sabia nem o que era uma data, o que danado é um remédio constitucional, não faço ideia de para onde é que isso vai. E hoje você já evoluiu muito nesse estudo e ainda tem o que evoluir. A última semana, especificamente ali para a revisão, você vai aprender muito e vai focar muito na sua prova. Então, esqueça essa história de que só faltam 15 dias e a verdade é que ainda faltam 15 dias. O jogo só acaba quando termina, lá no dia da prova. Minha gente, e a dica de hoje, uma dica de estudos aqui massa para você que está fazendo seu TCC, que está na graduação, ou que simplesmente quer se manter atualizada e atualizado nos temas de direito constitucional. Eu vou te indicar aqui 2 sites que você vai sempre se manter atualizado, tá certo? Que é, primeiro, o site Conju, onde sempre tem comentários, sempre tem debates de direito constitucional e também de outras áreas do direito. E o segundo site é o site chamado UJ, que é um site específico sobre temas da justiça. Agora, se você quer ficar sempre por dentro de todas as jurisprudências, as decisões mais recentes, eu te aconselho a sempre acompanhar o portal de notícias do site do Supremo Tribunal Federal. Você acessa diretamente pelo site do Supremo e lá na aba Notícias você vai acompanhar tudo, quais são os julgamentos que estão pautados e vai ficar sempre por dentro das decisões novas. Meu povo, agora, atendendo pedidos, nós vamos fazer o que, professora Natália? Nós vamos resolver uma prova de um exame antigo, que na verdade é um exame recente ao AB número 36, Direito Constitucional. Então, a professora Natália ela vai aqui conosco comentar sobre a peça, o que é de interessante que você precisaria frisar nela, e a posterior eu também falarei um pouquinho sobre as questões. Então, uma coisa que vai otimizar o tempo é a disponibilização do link dessa prova. Então, aqui na descrição, você vai acessar agora o link, vai clicar e antes de prosseguir com os comentários, você vai ler, certo? Porque aí depois você vai ficar mais antenada no que nós vamos falar, no que nós vamos comentar, certinho? Então, sem mais delongas, vamos aqui passar com a professora Natália para a parte da peça. É isso aí, Líbero. E olha só, minha gente, a peça foi uma clássica peça aí da segunda fase de Direito Constitucional, que é a ADI. É uma das peças que hoje, inclusive,
é a peça mais cobrada na segunda fase da OAB. Por muito tempo aí esteve empatada com Mandado de Segurança na segunda fase de Direito Constitucional e agora ela é disparada a primeira, a que é mais cobrada. E olha só, o que é importante você entender dessa peça? Se você souber fazer bem uma ADI, conhecer a estrutura, a legislação específica e principalmente se você entender a lógica das ações do controle de constitucionalidade, você vai matar aí tanto a ADI quanto a ADC, a DPF e a ADO. Então, por isso que é tão importante ter esse foco nas ações do controle de constitucionalidade, porque, inclusive, né, Libera, uma coisa que a gente vê e vai comentar aqui desse exame é que muitas vezes peças também são cobradas nas questões. Então, não existe essa história de que, já foi cobrado no exame passado a ADI, a banca não vai cobrar de novo. Não existe essa regra. E, além disso, ainda que ela não cobre na peça, pode cobrar nas questões, tá? Então, olha só, essa peça daqui foi um caso clássico que a gente sempre fala que pode ser cobrado aí na prova. Sempre cai não apenas na peça, mas também na parte de questões, que é a relação entre o tema do controle de constitucionalidade e a repartição de competências. Esse é o clássico, é o feijão com arroz da prova da OAB, tanto para a primeira quanto para a segunda fase. E olha só, nesse caso aqui, falando especificamente da fundamentação, a fundamentação dessa peça estava em simplesmente, Líbero, dois artigos. Era o artigo 176 e o artigo 22, que é o clássico aí que fala das competências privativas da União. E olha só, nesse caso aqui, era muito simples de você encontrar esses artigos por meio do seu índice remissivo. Se você utilizasse aqui as palavras-chave recursos minerais, energia, minérios, você iria ser remetido diretamente ao artigo 176, e esse era o tema que estava sendo explanado ali no enunciado. Já o artigo 22, você iria encontrar na parte de competências da União. E olha só, a estrutura em si da peça, a banca pontuou da forma mais clássica também. Então, aqueles tópicos que sempre são cobrados na prova da ADI, que são da legitimidade, o cabimento da peça, tutela de urgência, falar da pertinência temática, usar aquela palavrinha-chave que sempre que tem uma ação de controle de constitucionalidade você tem que falar que é a patente inconstitucionalidade. Tudo isso foi pontuado aí na prova e especificamente falando dos fundamentos, bastavam aí dois artigos. Então, especificamente aqui, o artigo 22, inciso 12, artigo 22, inciso 2, também o artigo 176, parágrafo 1º, e o caput, ou ainda também o artigo 20, inciso 9, mas aí a banca, nesse último ponto, deu a opção de você colocar ou o 176 ou o artigo 20. Então, perceba que toda a base da prova estava aqui em dois artigos que você facilmente encontraria aí no seu índice remissivo pelas palavras-chave aqui indicadas no enunciado. Como eu já falei, recursos minerais, minérios, energia, tudo isso remeteria a todos esses artigos aqui que eu mencionei. E o resto da peça, Líbero, é o básico, é o clássico, é estrutura de peça, que inclusive quem é aluno VDE pode checar aí, que lá na parte do nosso resumão, né, a estrutura básica de todas as peças que a gente tem, estava exatamente como a banca pontuou. Inclusive, Líbero, a gente costuma recomendar aos nossos alunos colocar mais informações do que a banca pontuou. O que é ótimo se você fez isso nessa peça, seja como simulado, seja você fazendo de fato a prova, porque quanto mais informações você colocar, você tem mais chances de pontuar. Então, peque sempre pelo excesso. Agora, Líbero, metade da prova já foi, falta agora a outra metade, que também é muito importante, minha gente. Muita gente fica aí preso nas questões, mas precisa também dar importância às questões. Exatamente, professora Natália. Assim, nas questões, a banca ela foi literalmente uma mãe de bondosa. Claro, nós vamos verificar aqui um ponto ou outro complicados, né? Mas, de modo geral, foi muito tranquilo, porque a professora Natália ela falou que, eventualmente, a banca ela gosta de cobrar até a identificação de peças durante as próprias questões. E, basicamente, nas quatro, nós tivemos identificação de peça. Sim, não só cobrança da parte material do direito constitucional, mas também da parte processual. É assim, vamos começar pela questão número um. A questão número um, meu povo, é uma questão clássica. Você está lendo aí e deve ter percebido que já fez alguma questão parecida com essa. Por quê? A Maria, ela teve a negativa da inscrição na matrícula dela, quando ela foi ali, né, conseguiu a vaga para estudar numa universidade pública, sob a alegação de que ela tem que pagar o quê?
pagar uma taxa de matrícula, sendo que você sabe, você se lembra que nas aulas nós tratamos sobre esse tipo de cobrança ser inconstitucional ali dentro das instituições públicas de ensino. E isso não é apenas senso comum. O senso comum facilitaria e faria com que você já acertasse boa parte da questão. Mas existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 12. E, Líbero, como é que eu faço para assistir dentro do índice emissivo a esse assunto? Muito fácil. Procure educação. Você achando o artigo da educação, você já vai verificar no índice emissivo a menção dos artigos lá da ordem social e até da própria súmula vinculante. Mas entrando no texto da Constituição, você vai verificar lá a instituição de diversos artigos sobre como é que deve funcionar a educação pública no Brasil, inclusive a educação pública de nível superior. E lá existe exatamente uma referência à súmula vinculante número 12. Então, a alternativa A da questão 1 dava para você fazer com tranquilidade, simplesmente aí, pelo senso comum, e com isso emissivo, você fecharia de vez com a pontuação total dessa alternativa. E a alternativa B, ela, de certa forma, não é tão difícil, mas ela gerou uma confusão na mente de algumas pessoas. E a pergunta é a seguinte: a questão ela pode ser diretamente submetida à apreciação do STF? Teve gente que pensou, isso é controle de constitucionalidade. Isso aqui é o questionamento de uma decisão perante o STF, mas não tem como ser uma ação do controle, porque, veja só, o que aconteceu? A Maria, ela queria entrar nessa universidade aí estadual, e a negativa, ela se deu exatamente por parte do ato ali do governador. Então, nós não temos aqui uma situação do controle de constitucionalidade por vários motivos. E o principal, o fato de falta de legitimidade. Maria não é legítima para propor nenhuma ação do controle, certo? Fora as outras questões sobre o cabimento. Então, aqui, qual seria a ação cabível? A ação cabível, gente, é exatamente a ação da reclamação constitucional. Por quê? Quem estudou no método DDE sabe que a clássica hipótese da reclamação constitucional é quando nós temos o quê? O descumprimento de súmula vinculante, certo? Por autoridade. E aí é por isso que a pergunta ela faz menção de: é possível, através de alguma ação, levar essa questão diretamente ao Supremo? Sim, não através do controle de constitucionalidade, nem aqui de fora por prerrogativa de função, porque não temos autoridades que seriam julgadas pelo STF. Então, é exatamente por causa da reclamação. E, Líbero, como é que eu saberia? Olha, é claro que você teria que ter aí uma base do que é a reclamação, mas fica muito fácil. Você abrindo lá no CPC, no artigo 988, você já encontraria a possibilidade de cabimento de reclamação quando descumpridas o enunciado de súmula vinculante. Lembrando também que tem outras hipóteses, não é apenas essa, ou até mesmo na própria Constituição Federal, no artigo 103, a parágrafo 2º. Então, sabendo mais ou menos da peça de reclamação que é usada para essa finalidade e abrindo o artigo dela, ou em alguns dos artigos dela, você conseguiria com facilidade responder a alternativa B da questão número 1. Já a 2, meu povo, ela também foi muito legal. Por quê? Porque ela falou o seguinte, que Egberto, ele queria um tratamento de saúde, certo? Só que ele foi para outra cidade, não era a cidade dele. E aí o pessoal da outra cidade disse para ele: olha, meu patrão, você está querendo aqui que a gente pague para você um tratamento, sendo que os impostos, os tributos, tudo que tu paga é outra cidade. Aí, na hora de ser beneficiado, nós temos que arcar com o seu benefício. E aí a pergunta que vem inicialmente é: essa decisão do diretor, ela é correta, gente? E é óbvio que não, certo? Até porque o SUS, né, a saúde, ela é vinculada muito ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, integrado entre estados, municípios, Distrito Federal e União. Então, não existe, né, não é cabível a alegação de que você está numa cidade, vai para outra, e em tese você não pode ser tratado pelo simples motivo de ser uma pessoa que paga tributos em outro local. Então, é por isso que a alternativa A ela deve ser respondida dizendo que a lesão do diretor ela foi, sim, indevida. E quais são os fundamentos? Gente, diversos. A banca ela foi até muito tranquila, porque ela deu 3 hipóteses. Meu Deus, 3 hipóteses. A mais clássica é o quê? O direito à saúde, que está no artigo 6º, lá de forma mais genérica, direito social, e também no 194 da Constituição Federal e no 195 ou 198, aí nos incisos que vocês podem verificar no gabarito. Mas teve gente, exceção, que botou outra resposta e que foi considerada. Por exemplo, a questão do direito à igualdade, com base no artigo 5º caput, ou até a questão de que os entes eles não podem criar distinções entre os brasileiros, não podem criar preferências. Então, a banca ela foi muito tranquila até nessa alternativa, dando aí 3 hipóteses de resposta. E a B pergunta: com o objetivo de obter atendimento médico
qual é a ação constitucional que Egberto ele poderia ajuizar? Olha só, aqui é cabimento de habeas data? Não é. De habeas corpus? Não é. Ação popular? Não é. Então, nós verificamos aqui o quê? Que existe, sim, um direito líquido e certo que foi violado, que existe a subsidiariedade do mandato de segurança, certo? E que existe também aqui a menção de que houve uma prova escrita, o diretor negou-se por escrito a receber e ainda argumentou. Então, o remédio mais cabível, mais adequado para essa situação aqui era exatamente o remédio do mandado de segurança. Vocês sabem, está no artigo 12.000, na lei 2016 no nosso VADIMEC, né, que é a lei específica do mandado de segurança, e também está no artigo 5º, inciso número 69 da Constituição Federal. Com tranquilidade você conseguir identificar. Gente, já a questão 3 ela já começa dando basicamente a resposta. Ela, na minha opinião, ela aparentemente era a mais fácil de todas, mas ela teve uma complicaçãozinha na alternativa letra B. Por quê? Porque ela já começa falando que uma associação ajuiza uma ação popular. E a pergunta é, a associação pode ajuizar a ação popular? Gente, meu Deus do céu, só se você não estudou ainda a aula da ação popular, porque a clássica menção da ação popular é exatamente pelo fato de que somente o cidadão pode ajuizar. Isso está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso número 73, está na própria Lei 4717, no artigo 1º, que é a Lei de Ação Popular. Então, você percebe que está totalmente errado a associação a ajuizar a ação popular. Então, a alternativa A seria respondida aí de forma muito facilitada. E a B perguntou, o prefeito municipal poderia figurar no polo passivo da ação? E eu creio que talvez você esteja surpresa por ler que não. Claro, na época, à época, nós discutimos sobre por que deveria ser incluído, embora não fosse totalmente a competência dele, ele estava ali naquele ente que é o município, ia trazer danos, prejuízos, então, mesmo que fosse como interessado, ele deveria postular no polo passivo. Mas a banca ela optou por dizer que ele não deveria estar no polo passivo, porque a temática, que é a questão da garimpagem, é uma temática de competência da União. Então, por isso aí que a banca ela optou, ao meu ver, de uma forma não tão 100% razoável, por dizer que a alternativa ela deveria ser respondida de forma negativa, certo? E, gente, por último, mas não menos importante, a questão número 4. A questão número 4, ela também é de identificação de peça. Absurdo. Absurdo. Veja só, está falando que Maria queria empréstimo, que deu problema, que tinha um imóvel no nome dela, e etc, etc. Coisas que não tem necessidade aqui no que tange a nossa identificação. Mas o que é interessante é que ela solicita no repartição municipal informações, essas informações são negadas, dão a justificativa de que é porque elas são sigilosas, inclusive já teve questão na OAB anteriormente, que foi nesse estilo também. Ela fez o quê? Interpôs todos os recursos administrativos cabíveis, ou seja, houve esgotamento da instância administrativa e não conseguiu a reforma da decisão. E aí a banca ela pergunta para a gente, a lei municipal, ao estabelecer o sigilo, é materialmente compatível com a Constituição da República? Gente, é claro que não. Por quê? Porque nesse contexto aqui, a informação que ela queria era uma informação pessoal. A gente sabe que, eventualmente, o Estado ele pode colocar civil em algumas coisas, quando é questão de segurança nacional, informações importantes para o interesse público. Mas aqui é uma coisa muito besta, uma coisa do próprio interesse da nossa cliente. Então, por isso que a legislação ela é totalmente inconstitucional. E aqui a banca ela usou como fundamento o quê? O direito, né, exatamente, da pessoa de ter acesso aos seus dados, por se tratar de informação pessoal, ali no artigo 5º, inciso número 33 da Constituição Federal. E lembrando, olha só, sempre vocês vão perceber que a prova ela cobra artigo 5º. Aqui, só nas questões, foram várias cobranças. Então, lembre-se sempre disso na hora da prova. Verifique os incisos do artigo 5º, porque pode ser que surja aí alguma questão ou várias questões com a necessidade de colocar um direito fundamental que foi violado ou prejudicado. E aí a letra B, a alternativa B, ela é excelente. A ação constitucional cabível, nesse caso aqui, qual é ela? Qual é a que é passível de ser utilizada por Maria? Aí, meu Deus, para assegurar que ela tenha conhecimento de informações referidas na narrativa. Ou seja, o que é que ela pode fazer, qual ação ela pode usar para ter acesso às informações dela. Você sabe, classificação de habeas data, que tem aí entre as suas três hipóteses a principal, que é a de ter acesso a informações pessoais. Então, também era muito tranquilo aqui de ser identificada, claro, fazendo menção ao artigo 5º da Constituição Federal, inciso número 73, 72, ou da Lei 9.507, que é a lei do habeas data,
também menciona ali as 3 hipóteses de cabimento, né? Lembrando que na lei a gente tem aí uma hipótese a mais do que na própria Constituição Federal. Então, de modo geral, né, em suma, em resumo, as questões elas não foram tão difíceis. Teve uma ou outra complicação, mas, de modo geral, daria para você conseguir tirar uma boa nota, desde que tivesse aí estudado e estivesse atento, assim, ao seu vade-mecum, ao seu índice remissivo. Exatamente. E, gente, essa última questão especificamente, só um comentário bem breve. Se você buscar somente a palavra informação no seu índice remissivo, você já encontrava a fundamentação tanto da primeira quanto da segunda alternativa. Então, por isso que é tão importante você estar sempre de olho no seu índice remissivo. Quando for fazer as questões, quando for fazer a peça, vá grifando palavras-chave que vão aparecendo na leitura do enunciado. E aí você vai buscando elas lá no seu índice remissivo. E uma última dica também é, toda vez que envolver controle de constitucionalidade, sempre lembre de fazer a distinção entre materialmente constitucional e formalmente constitucional. A banca cobra sempre isso, né, Líbero? E muita gente acaba se perdendo porque não se liga nesse detalhe. Então, sempre coloque se a norma é materialmente ou formalmente inconstitucional. Excelente, professora Natália. E como você falou muito bem, basicamente a prova toda dava para ser respondida somente com o índice emissivo. E eu digo principalmente o índice emissivo do Vadão. Porque se você abrir agora, tu vai achar lá, por exemplo, a menção logo no início, nas primeiras páginas, ação popular. Inclusive, acho que é na primeira página. E aí você já consegue responder a questão de número 3 e, inclusive, achar uma súmula muito interessante, que é a súmula do STF, que fala o seguinte, não foi cobrada, viu? Mas que tem totalmente a ver com o assunto, que fala que pessoa jurídica não pode ajuizar ação popular. Absurdo. Obviamente, dando uma resposta para quem quisesse, né? Questão também da saúde na alternativa, na questão número 2, alternativa ali. A primeira alternativa da questão 2. Também, questão da saúde, no INCMC você conseguiria encontrar, certo? A questão falando de ensino, da educação, você conseguiria encontrar. Então, note que o índice emissivo, ele ajuda demais, certo? Até achar a súmula vinculante número 12, que foi a que baseou, deu fundamento à questão número 1. Então, não deixem de lado, se você ainda não está usando nessa reta final, como dica extra, explore demais o índice emissivo até você ficar aí, né, familiarizado com ele. Pois é, gente. E uma forma aí de você treinar para conseguir aí melhorar o seu desempenho, treinar tanto o índice remissivo que a gente falou aqui nessa revisão, quanto também outros pontos da sua prova, é você pegar provas antigas e fazer exatamente esse exercício que a gente fez aqui agora. Perceba que a gente não ficou, né, Líbero, com preciosismo, escrevendo e dizendo como deveria ser a resposta. É muito mais o exercício de você ler o enunciado, pensar e procurar qual seria o fundamento e passar para a questão seguinte. Assim você otimiza o seu tempo de revisão e consegue aí ter várias provocações de várias possíveis perguntas que a banca pode fazer. E esse, pessoal, foi o nosso Podconst, um podcast que é produzido pelos professores Natália Valença e o professor Líbero Filho, e tem como objetivo aqui sempre trazer discussões do direito constitucional de uma forma simples, tratando das questões constitucionais do dia a dia e também contribuindo aí para a sua rotina de estudos e para as suas provas. E um recado também especial para você. Se você ainda não nos segue nas plataformas Spotify, YouTube, não deixe de se inscrever para poder você ficar por dentro, né? Receber aí mais e mais notificações sobre os próximos episódios. E, aliás, também nos sigam nas redes sociais, né? No Instagram da professora Natália, @Natália Valenca, e o @Libero Filho, porque lá nós postamos constantemente informações importantes sobre direito constitucional, certo? Notícias, fazemos posts muito ricos para quem precisa ou deseja melhorar em direito constitucional e também nós divulgamos sobre os novos episódios aqui do Podconst e dos demais projetos. Então, sigam e não deixem aí de fora, né, o direito constitucional do coração de vocês. Então é isso, gente, e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!